Aqui é a Andrea Volney, da Pedagogia Quântica, e hoje nós vamos conversar sobre como estimular o prazer de aprender das crianças. O seu filho é uma criança que gosta de estudar? Ele tem alegria em ir para a escola? Ele tem hábito de leitura? Ele busca naturalmente a leitura? Ele sente prazer em escrever, em estar se comunicando através da escrita? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, se você respondeu sim a todas essas questões, parabéns, porque o seu filho faz parte da minoria das crianças, porque a grande maioria das crianças passa por um sofrimento aí em todas essas questões. Muitas crianças não gostam de ir para a escola, não gostam de ler e não gostam de escrever. Então são pessoas que não têm essa resistência apenas com a escola, mas é possível que elas também estejam criando uma resistência com aprendizagens, uma relação conflituosa com o conhecimento, e não só o conhecimento formal, o conhecimento da escola, mas o conhecimento que nós precisamos aí no dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana. Então, para a gente se realizar, para a gente se construir enquanto uma pessoa equilibrada, que sabe definir os próprios objetivos, que sabe tomar decisões, fazer boas escolhas, a gente precisa ter essa relação mais afinada com o conhecimento. E hoje eu vou te dar algumas dicas para você estimular esse prazer de aprender. Mas antes nós vamos fazer algumas reflexões. Bom, de acordo com Maria Montessori, é muito importante que o ambiente de desenvolvimento das crianças esteja estruturado. Que dentro desse ambiente ela encontre possibilidades para se desenvolver. Porque a criança, ela não se desenvolve tão efetivamente apenas quando a gente ensina e diz para ela como que funcionam as coisas. A criança se desenvolve através da exploração, através da curiosidade, através da interação com os objetos do conhecimento. Por isso que é importante dentro de casa a gente ter esse ambiente onde a criança tenha acesso a esse contato com tudo que vai promover o desenvolvimento dela. E Maria Montessori diz também que as crianças têm janelas de oportunidade. O que é isso? Durante o desenvolvimento dessa criança, tem certas etapas que elas têm mais abertura para desenvolver certas competências. E aí, segundo a Montessori, quando passa essa janela de oportunidade, aquela competência não foi estimulada, essa janela se fecha. E ela não se desenvolve mais. Isso era o que Montessori dizia lá em 1900 e pouco, né? No século retrasado, no século passado. Olha só o que Maria Montessori disse. Se faltar oportunidade para desenvolver as estruturas necessárias em qualquer período, o crescimento subsequente da criança será permanentemente impedido. Nossa, permanentemente. Bom, isso era a visão de Montessori, mas aí a gente caminha, né? A ciência caminha, a gente evolui, e a gente sabe que hoje a gente tem a neuroplasticidade cerebral. E nós, o tempo todo, durante toda a nossa vida, nós podemos sim aprender coisas, nos estimularmos, exercitarmos, e a gente vai aprender, a gente vai desenvolver uma habilidade. Só que o que a gente percebe é que nessas janelas de oportunidade que a Maria Montessori falou, são momentos onde isso está mais facilitado. Depois você pode conquistar essa habilidade, sim, mas vai exigir um pouco mais de esforço, uma demanda maior de incentivo, né? de estimulações para que essa memória se consolide e essa habilidade se desenvolva. Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades de desenvolvimento das crianças. Por isso que o ambiente tem que estar pronto para atender aquela necessidade dela. Outra colocação da Maria Montessori, olha só. A criança é dependente de um relacionamento integral com o seu ambiente, tanto para as coisas quanto com as pessoas que nele estão.
Então, toda a construção da inteligência, da motivação dessa criança vai vir da onde? Das experiências que ela tem, das experiências com o ambiente, com os objetos e na interação com as pessoas. Bom, então a chave para o desenvolvimento da inteligência, a chave para o desenvolvimento da motivação, a chave para o desenvolvimento integral dessa criança é a descoberta. Porque a descoberta vem do desejo, vem da vontade. E quando eu caminho em direção a algo, quando eu quero buscar alguma resposta, eu estou muito mais aberto para aprender. Então, a grande receita é a gente cutucar isso, a gente despertar isso, esse desejo, essa curiosidade dessa criança. Ok? Vamos lá, as dicas? Vou te dar aqui 5 dicas que você pode usar para estimular então esse desejo, essa vontade de aprender. Número 1, é isso que nós acabamos de falar, despertar a curiosidade. Despertar a curiosidade do funcionamento das coisas cotidianas. Por exemplo, se você está à mesa almoçando com seu filho, lanchando, você pode mostrar para eles ou questionar para ele de onde que veio esse alimento. Como foi que esse alimento chegou aqui na nossa mesa? E aí, a partir daí, você ir voltando com ele no tempo para ele entender essa cadeia que foi construída durante tanto tempo na humanidade, nesse processo de industrialização dos alimentos, né? Como é que é produzido? Despertar a curiosidade para o funcionamento das coisas, dos objetos que usa no dia a dia. Então, em vez de você falar isso serve para isso, a gente precisa falar o seguinte: como será que isso funciona? Vamos descobrir? O que você acha que tem aqui? Como é que a gente pode fazer? Gente, a pergunta, ela é estimulante, tá? Então, usem muito mais perguntas para aguçar a curiosidade. Mas também não é jogar uma pergunta para deixar a criança insegura se essa pergunta está muito longe daquilo que ela pode oferecer para você. Porque aí ela vai se constranger, ela vai se fechar, ela não vai querer mais. Então tem que ser uma coisa que esteja próximo do desenvolvimento dela, que vai puxando ela devagarzinho para essas descobertas, para essa vontade, para esse desejo. Tá? Então, número 1, desperte a curiosidade da sua criança. E o número 2, permita que a criança se envolva nos afazeres domésticos. Então, olha, nós temos a percepção de que a gente tem que ensinar a criança a fazer as coisas de casa, porque a gente tem que ensinar. Mas a gente pode, desde muito cedinho, desde a criança muito novinha, deixar que ela faça as atividades de casa, não para a gente ter aquele resultado que a gente espera, mas para que ela se desenvolva. Quando eu deixo uma criança, por exemplo, passar a vassoura na casa, pode ser que aquilo não fique, legal, mas as competências que ela está desenvolvendo pelo ato de pegar a vassoura, pelo ato de observar quais os lugares têm que ser limpos, pelo ato de perceber que a ação dele é importante, pelo ato de perceber que aquilo ali que ele está fazendo gera valor para toda a família. Então, deixar que ela comece muito cedo, porque quando é muito cedo, a criança faz isso brincando, não faz isso por obrigação. Então, ela vai lavar um copo que ela tomou café, para ela aquilo ali é um encantamento, uma diversão. E a partir desses primeiros registros, ela vai se envolver cada vez mais com as atividades sem ter resistência. Então, oportunize de maneira lúdica, brincando, lavar uma louça, limpar, passar um paninho ali na mesa. Deixa a criança fazer, participar. Independente do resultado que isso vai fazer. Mas se ela vai limpar, ela derruba tudo, aquela mesa fica toda manchada. Não importa. O nosso olhar, nosso objetivo é oportunizar a criança a desenvolver habilidades, porque dessa forma, com essa curiosidade que ela tem por esse ambiente, entendendo como é que é a estruturação desse ambiente, é aí que ela vai se desenvolver. Toda a questão da percepção, toda a questão da parte da atividade motora, da ação. Então, tudo isso é desenvolvido nas atividades cotidianas. Então, a dica número 2 é: permita que a sua criança, desde muito novinha,
participe dos afazeres domésticos. Outra dica, estimule os sentidos. Nós aprendemos através dos sentidos, toda a informação que nós captamos é através do sentido. Então você vai provocar situações em que ela perceba alguns sons, para alguns minutinhos. Vamos escutar. O que está acontecendo? Fecha o olho. Me diz qual barulho que você está ouvindo. Pede para ela fechar o olhinho, a descrever os sons do ambiente. Na hora do alimento, oportunizar que ela saboreie contrastes de alimentos. Sabores, azedo, amargo, picante, doce. Estimular o tato, então o toque, a massagem, a automassagem, o toque, né? Isso pode ser feito na hora do banho, na hora de passar um creminho no corpo, passar diferentes texturas na pele, tocar diferentes texturas. Então, tudo que der para você fazer para estimular todos esses sentidos, mais percepção você está desenvolvendo nessa criança. E outra coisa, a percepção é o nosso próximo passo. Você vai conduzir a criança a perceber melhor o ambiente. Então, quando você está aí, você estimulou os sentidos, então ela vai começar também, você vai direcionar o olhar dela para que ela amplie a percepção do ambiente. Olha, eu vou te dar um exemplo. Quando eu recebo um aluno lá na minha salinha de atendimento, antes de qualquer coisa, eu olho para ele e falo, você já percebeu o que nós temos aqui nessa sala? Então, se a criança é nova e ela chegou pela primeira vez, eu vou conduzindo o olhar dela. O que tem aqui? O que será que nós vamos fazer aqui nessa sala? Por que você está aqui? Então, gente, o como, o porquê das coisas, o modo de desenvolver as coisas tem que ser explicado para as crianças. E aí a criança vai percebendo e eu vou conduzindo o olhar dela. Anda pela sala e vai observando as coisas que tem aqui. E ela vai olhando, ela vai me dizendo e eu vou questionando, mas para que serve isso? O que nós vamos fazer com isso? Nossa, que legal! E aí eu vou mostrando, o que será? Por que esse espelho está aqui? O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos dançar, nós vamos brincar de ginástica. Olha, tem uma maca. O que é feito nessa maca? Ixi, aqui nós vamos fazer relaxamento, nós vamos fazer massagem, deixar a criança trazer do imaginário dela. Tem um armário. Meu Deus, o que tem dentro desse armário? O que será? Quando você compra um presente novo para a criança, antes de abrir logo, explora a caixa. O que será que tem aqui dentro? Como é que eu vou saber o que tem aqui dentro? Vamos olhar as informações que tem do lado de fora da caixa? Isso tudo é despertar a curiosidade, isso tudo é levar o olhar da criança para perceber o todo, para perceber os detalhes. Então, tudo isso você está oportunizando para que a sua criança seja mais inteligente. Crianças curiosas são crianças inteligentes. E aí, a última dica, dica número 5, se envolva em temas de interesse da criança. Então, você sempre vai aproveitar tudo isso que eu falei para você dentro de focos de interesse dela, né? A partir de situações em que ela goste, em que ela sinta prazer. Então você pode conversar a respeito dos desenhos, das brincadeiras, das amizades da escola. Aquilo que toca emocionalmente essa criança é o que vai fazer sentido para ela. Então você, usando essas dicas no seu dia a dia, nas oportunidades cotidianas, você vai estar ampliando muito, grandemente, a capacidade de análise, de raciocínio, de compreensão do funcionamento das coisas, de relacionamento com as pessoas. Então é isso, pratiquem, desenvolvam aí cada vez mais também o fortalecimento desse vínculo familiar, né, de pais e filhos, porque quando a gente faz essas atividades, a gente está trazendo aí cumplicidade nas relações. E tudo isso é muito importante para o pleno desenvolvimento das crianças, ok? Confiança quântica e vamos seguindo!